gravando. Estamos ao vivo. Olá! Hoje, com a nossa live Sou Esther, né? Sou Esther entre amigas hoje, é entre amigas, mas é entre bispas hoje, Que né? delícia! E você que for chegando aí, pode compartilhar, pode convidar as amigas aí para entrarem, para fazerem parte. Eu já vou entrar aqui na minha página da Mais, né? Bispa Ana, deixa eu te perguntar. Oi. É assim, né? Eu não sou lá muito boa nas tecnologias, não. Ah, é? Mas Estou você é aqui com mais a nova página. que eu, Carol. Oi? Você é mais nova do que eu. Misericórdia, Ah, Carol. mas menina, a gente pegou tecnologia juntas. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Eu tô pelo celular e eu estou com o meu computador aberto aqui. tá. E aonde que as meninas vão? Porque eu mandei o link da página da igreja para elas, né? Mas aonde que Isso. ela. Aí Eu quando entrei aqui na página. elas atualizam a página. Ah, agora eu vi. Agora eu atualizei e vi. Eu vou copiar esse link aqui e vou Isso, enviar para elas. E você que está assistindo aí, faz isso também, gente. Copia e manda nos seus grupos todos. isso mesmo. A gente vai conversar aqui, ter um papo, né, espiritual entre amigas. Eu ia apresentá-la aqui já no início, mas ela sai falando. Olha, gente, é É. tipo assim, é tipo nós, entendeu? Você já percebeu como vai ser essa live, né, minha amiga? Já percebi já, né? E assim, a gente tem muita história juntas, É histórias, né, verdade. quando éramos muito jovens, depois também, né, já amadurecidas aí. E eu hoje estou muito feliz de estar conversando com a Bispa Carol, vocês já viram aí na legenda, né? A Bispa Carol, da Cal Vila Maria, um ministério maravilhoso, um ministério apostólico livre, né? Que com o apóstolo Denis, a comunidade apostólica livre, né? Com o bispo Denis, que é o esposo da bispa Carol, amigo nosso, assim, de adolescência, né? Praticamente, Eu porque estava na maternidade. a gente tinha o quê? 18, né? Dos nossos 18, Eu tinha 16, amiga. você é mais nova do que eu, né? Mas sempre foi você e eu do É, lado. é verdade. Para quem não sabe, a diferença de tamanho que a gente tem, um pouco bem visível. Exorbitante, eu diria, né? Isso é exorbitante. Mas foi muito legal porque eu conheci a Carol, né? Vou falar Carol porque é minha amiga Carol, e ela pode me chamar de Ana, Aninha, porque nós e no somos. meu RG tá escrito Ana Carolina. Quando as pessoas me perguntam, eu te chamo de pastor ou de bispo? Assim, não, no meu RG tá escrito Ana Carolina. Então pode ser Carol, pode ser Ana, Ana Carolina. Fica à vontade. Ana Carolina, qual é o nome que mais vai? A família te chama do quê? A família me chama de Carô. Carol. Carô, é. E aí os filhos, aí não, o marido, né? O marido Carol. Não, o chama. marido chama de amor, né? Se chama de Carol, eu já estremeço. Tem coisa errada já. É, mas quem me chama de Ana são os meus amigos de colégio. Porque Ah, naquela época tinha a Ana Paula, a Ana Carolina, Carolina, tal. Então, assim, quem era Ana Paula chamava Paula, quem era Carolina era Carol, e eu que era Ana Carolina fiquei Ana. Então, na aham. minha adolescência, as pessoas da escola, os meus amigos da escola, até hoje, as que eu tenho contato, me chamam de Ana. Ah, Mas, na minha vida adulta, as pessoas me chamam de Carol, mas eu atendo por todos eles. né? Não, e sabe o que é engraçado, né? A gente que tem o ministério, tem pessoas que não sabem, às vezes, o nosso nome, né? Então, as Verdade. crianças da igreja vêm e chamam a bispa, né? Aí você fala assim, mas você sabe qual que é meu nome? Aí assim, ai meu Deus, é bispa? Não, meu nome é Ana Paula. E uma vez, ó, vou te contar, tinha um diácono na igreja e estava na igreja, beleza, no comecinho da igreja, né? E aí, uma vez ele foi, abriu a igreja e tinha correspondência embaixo da porta.
Aí Ah, ele chegou para um pastor e falou: olha, chegou uma correspondência, eu acho que é da bispa, né? Aí o cara pegou, né, a carta e falou: meu, não, é Antônia. Vai, Antônia, não sei o quê. Então, mas qual que é o nome da bispa? É é Antônia? bispa! Falou, não, a bispa é Ana Paula. Ô. Como que você não sabe que eu sou a bispa? E o cara era diácono já na igreja e não sabia. Não, é que chegou na hora que eu vi a carta, eu fiquei pensando, nossa, será que o nome da bispa é Antônia? Aí ele confundiu ele, se era Antônia, se era bispa, meu, você acha um negócio desse? A gente Essa é boa, essa é boa. Eu já passei por cada uma, já que esse negócio das pessoas gritar bispa na rua, e teve gente que ficou escandalizado e tipo, não, eu sou bispa da igreja, entendeu? Porque a pessoa ficou escandalizada, né? Mas, Carol, a gente se conheceu nova, né? Verdade. E naquela época era legal, assim, no nosso primeiro amor com o Senhor, porque a gente topava tudo por Jesus, né? É Então, verdade. o que podia fazer para Jesus, a gente estava fazendo. Era aquela época de sem tempo para pecar, né? Nós passamos a nossa juventude na presença de Deus, né? Eu creio que, assim como eu, você permaneceu, né, com o Senhor. E foi importante para você, assim, conhecer Jesus na sua adolescência, ter essa história, né, desde o início, porque muitos jovens querem, não, eu quero aproveitar a vida, depois eu penso em Deus, e você logo nova, né, que 16 anos, você estava ali já na igreja, e super envolvida também, né, no ministério. Como que foi para você, assim, conhecer Jesus na adolescência? Olha, Ana, para mim foi maravilhoso, né? Porque eu estava conversando isso esses dias com uma amiga, que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita fé, mas ela sempre bateu em portas, ela batia nas portas, ela queria acertar, né? E, e eu com 8, 9 anos, a minha mãe ia para o centro e levava a gente, né? Isso pouca gente sabe. Todo lugar que minha mãe ia, eu ia, porque eu via que a mesma busca que ela tinha, eu também tinha, né? Então, Legal. quando eu cheguei na igreja em 89, eu tinha 9 para 10 anos, Olha. que eu cheguei, né, até do ministério de onde nós viemos. Então, eu era uma criança, eu participei do Ministério Infantil como criança, depois eu participei do Ministério de Adolescentes, depois eu fui professora do Ministério, por incrível que pareça, fui professora do Ministério do Departamento Infantil, que quem me conhece sabe que é uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? Tem aqueles ministérios que Uhum, são nossos do coração. Agora tem aqueles que a uhum, gente faz porque precisa, né? E para sim, mim, departamento infantil é assim. Eu admiro quem tem o dom, né? chamado, o dom e o talento, né? Eu quebro galho só, eu cubro buraco, né? Quando precisa. Hoje, graças a Deus, não preciso mais. Mas eu cresci assim, né, do ministério que nós viemos até quando adolescente, né? Quando nós nos conhecemos. Mas para mim, essa fase, né, que você perguntou, já chegando na fase onde você perguntou, foi maravilhoso. Foi muito bom porque eu conheci o Denis, o meu marido, hoje eu estou com 41 anos, eu o conheci com 16. Né? Então, a gente cresceu com o Senhor, eu cresci junto, né? Eu Uhum, amadureci em Deus com Ele, aprendi muitas coisas junto com a galera, né? O grupo de jovens, e nas vigílias, e nas vezes que a gente saía para tocar, meu Deus, quanta coisa que a gente passou, e foi maravilhoso, porque, embora eu tenha tido, mesmo estando dentro da igreja, eu tenha tido outras experiências de poder ir em outros lugares, de poder conhecer outros lugares. O que sempre foi mais forte para mim, falou mais alto no meu coração, foi o amor e o temor, né, ao uhum, Senhor. E esse temor a Deus, para nós que entendemos, quem não entende o que é temor a Deus, tem até medo, fala assim, como que eu vou servir um Deus assim que as pessoas têm medo dele? Mas nós é, sabemos o que é o temor ao Senhor, né? É um amor tão grande que a gente não quer desagradá-lo.
E isso fez com que que eu deixasse de errar. Errar, a gente erra e vai errar até o nosso último respirar. É capaz de a gente respirar errando, né? No nosso último suspiro. Mas eu procurava errar menos, né? Então eu vejo que eu me tornei uma pessoa melhor. E ainda bem que eu comecei cedo, né? Conheci o Senhor cedo. Então, isso para mim foi a melhor coisa da minha vida. A gente erra menos, a gente não deixa de errar, claro, né? Mas a gente erra menos, porque quando o Senhor, ele habita o nosso coração e a gente busca agradar o coração de Deus, automaticamente a gente busca fazer o que é certo, né? E sempre vem, né, o Espírito Santo falando, e como a gente, eu creio que quando a gente se converte assim, novo, né, tem essas experiências com Deus, e isso é uma coisa que eu acho legal, né, porque você já sabe o errado, porque você tem o mundo e todo mundo está indo naquela onda e todo mundo está fazendo aquilo. Como você tem essa experiência pessoal com Jesus, né, nessa época eu digo assim, de decisão da vida, né? Porque a gente não sabe o que vai ser quando crescer ainda, não sabe a faculdade, não tem ainda, né? A gente não sabe o que deve ser feito ainda do nosso futuro, mas o legal é isso, porque aí, como a gente tem Jesus, ele vai direcionando e tudo vai se tornando uma experiência com Deus, né? A nossa vida vai sendo toda direcionada pelo Senhor. E como que surgiu o seu desejo ministerial? Como que foi quando Deus falou, olha, você vai ser pastora? Tipo, como que foi isso, assim? A gente tem bastante tempo para eu contar isso? Tem um bom tempo aí, vamos até as 9. Essa live encerra em 1 hora, como a do Instagram, ou não? Não, nós vamos encerrar em 1 hora, né? Senão já viu. Então eu vou fazer a versão reduzida. Começa todo mundo a sair aí só fica na vida. Eu vou contar a versão reduzida. Eu tô falando aqui, eu tô olhando pro lado porque eu tô com o computador do lado para ver as pessoas que estão entrando. Quero mandar um beijo aí para as meninas da Cal Vila Maria que estão aqui, para todo mundo que está aqui. Muito bom ter vocês conosco. É que hoje a gente tem 2 lives da Cal, então a gente está com aula de teologia nesse exato momento, e em seguida tem uma reunião com o Denis no Meet. Então a gente está com o público tudo dividido aqui. Na madrugada eles assistem aí, na madrugada. Então, na verdade, eu quando comecei a namorar com o Denis, noivar, e vi que a gente ia casar, eu sabia que eu ia casar com um pastor. Mas eu não tinha certeza se eu ia ser uma pastora. Porque, para mim, a referência que eu tinha de pastora não era natural. Eu falo isso com todo respeito. Não era uma coisa natural. E eu sou uma pessoa que eu ajo muito com naturalidade. E quando eu via que para ser pastora daquele jeito, eu teria que matar muita coisa em mim, e não é matar o pecado, eu tô falando de matar a personalidade que Deus me deu. Sim. Então eu passei a não almejar. Eu passei a aceitar que eu tinha que ser pastora. Peraí. Desculpa. Eu passei a aceitar que eu tinha que ser pastora, porque o meu marido, que seria meu marido, ia ser um pastor, porque era claro que o Denis seria um pastor. Era o desejo dele, era a busca dele, e era o trabalho dele. Então ele, como presbítero, já dirigia a igreja. Nós assumimos a primeira igreja que nós assumimos, eu tinha 19 anos. E nós éramos noivos. Eu fui por obediência. Você não tinha amor às vidas, Carol? É claro que eu tinha. Mas eu não me sentia nem um pouco preparada. E as referências que eu tinha não eram o que eu queria ser. E só que eu não tinha descoberto ainda o que eu queria ser. Eu queria trabalhar para o Senhor, eu queria. Eu queria falar de Jesus, eu queria. Eu queria cantar, eu queria. Mas eu queria achar essa identidade em mim. Então, foram muitos anos onde eu exerci o pastoreio por obediência, não por prazer. Entendi. E hoje eu consigo falar isso. Porque até algum tempo atrás, eu negava isso até para mim. Porque eu achava que com isso eu estava ferindo a Deus. Só que eu passei por um processo de 2014 para cá,
de muitas coisas que aconteceram e muitas situações onde eu me vi e eu comecei a repensar muita coisa, inclusive a minha função pastoral, né? E algumas coisas que eu estou contando aqui, eu ainda vou contar para as mulheres da Cal. Isso é muito legal. Que elas sabem que eu vou fazer um dia, um dia onde eu vou falar algumas coisas minhas, eu vou dar uma pincelada aqui, então, mulheres da Cal, segurem um pouquinho aí, vou falar um pouco aqui, o restante eu vou me rasgar no dia que eu for com vocês. Mas eu relutei bastante. Então, em 2014, 2015, eu vivi uma fase emocional muito difícil para mim, e só que eu me curei em Deus. Amém. Então, de lá para cá, eu falo isso para mulheres, e algumas não entendem, algumas acham que é exagero meu, né? Mas a gente fala do que a gente sente na pele, né? E eu falo isso sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de rancor, de mágoa, nada. São experiências que Deus permite a gente passar. Mesmo as experiências que não são boas, Deus nos permite passar, porque Ele quer nos amadurecer ali. Essa semana eu falava com as mulheres, né? Eu mandei um áudio para elas admitindo que eu tive medo da vontade de Deus. Nossa, eu tive medo, porque a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a gente sabe que Deus vai fazer a gente viajar, porque a gente sabe que Deus vai dar o melhor, mas às vezes a vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável pode ser Ele levar alguém que a gente ama. Então a gente passa a ter medo da vontade de Deus, né? Deus, eu quero a tua vontade, mas que a tua vontade não seja levar tal pessoa. Então isso é ter medo da vontade de Deus, né? Querer a vontade dele, mas ao mesmo tempo ter medo da vontade dele ser diferente da nossa. Então eu vivi esse processo onde eu não exercia nem um pouco na excelência o meu pastoreio, né? Só que mulher, agora eu tô falando mulher no geral, o ser humano, o feminino, ser feminino, ser humano feminino, não sei como que eu falo aqui, a mulher, ela cobra muito a outra mulher. Então, muitas mulheres que tinham como referência aquela mulher que eu não queria ser, queriam que eu fosse aquela mulher. Então, isso para mim foi uma luta interna muito grande. Então, quando, Carol, que você descobriu o seu chamado, na verdade, quando eu aceitei o meu chamado, foi quando eu me aceitei em quem eu sou em Deus. Quando eu descobri a minha identidade em Deus, e eu tenho batido muito nessa tecla com as mulheres, quando eu descobri a minha identidade em Deus, aí, minha amiga, ninguém mais me segurou. Só que não foi assim, ó. Não foi assim. Então, foi um processo, mas foi um processo meu com Deus, né? Então, eu vou falar, as cobranças me amadureceram, só que na hora da maturação foi muito doloroso. Os julgamentos me abriram os olhos para que eu pudesse ouvir mais a Deus e menos as pessoas. Só que o que me resgatou de verdade, resgatou o meu chamado, foi o próprio amor das pessoas e do Senhor. Né? Então, eu me aceitei como pastora e como bispa quando eu entendi que Deus quer me usar do jeito que eu sou. Que eu não preciso ser outra pessoa. Porque, bom, você me conhece e quem anda perto de mim sabe que eu não sou uma mulher muito no padrão. Né? Nem fisicamente e nem o meu jeito. Eu sou uma mulher que ri muito alto. Olha! Exatamente, eu sou uma mulher que... Tem italiano, eu tenho italiano, espanhol e português. Imagina o que vira. É a festa. Né? É uma bomba dentro de um ser humano, né? Então eu sou uma pessoa que fala muito alto, eu sou uma pessoa que dá muita risada, eu sou uma pessoa que adora abraçar, eu sou uma pessoa extremamente espontânea. E eu sou uma pessoa que fala, né? E eu falo as verdades. E muitas vezes você fala as verdades que estão na Bíblia, trazendo para o cotidiano, as pessoas não querem entender muito bem. Mas assim, quando eu compreendi que quem eu tenho que agradar é o Senhor, e se Deus colocou pessoas à nossa volta para nós caminharmos juntos, não é só a mim que Deus tem que transformar, Deus que tem que transformar a todos. Né? Então, quando eu me permiti isso, e eu não coloco em momento algum culpa em ninguém. Na verdade, eu coloco a responsabilidade no meu tempo de amadurecer. Sim. E quando eu compreendi isso, eu entendi quem eu sou em Deus. Eu entendi que Deus quer me usar. Ele me deu esse jeito, porque Ele quer me usar assim. Eu parei de tentar lutar contra mim mesma. Porque eu lutava contra mim.
E isso era muito ruim, isso me feria, isso me machucava. Então, Carol, você fugiu do seu chamado? Fugi. Fugi sim. Fugi demais. Carol, você quis negar? Você quis voltar atrás? Eu quis. Eu quis voltar atrás. Fez igual Gideão. Gideão, Não, eu fui a Gideona. Eu fui a Gideona. Sim, eu quis. Mas assim, mas da mesma intensidade que eu quis fugir, quando eu descobri, ninguém me tira mais daqui. Ó, tem até a Jujuba aí, que com certeza você não vai lembrar dela, porque ela Claro que eu lembro, a Jujuba foi minha aluna. Então, foi sua aluna, né? Aí, ó, inclusive ótima professora, ela colocou. Eu achei que ela estava falando Linda! do departamento infantil. Não, Ju, você não é do departamento infantil. Não, eu dei aula para ela ainda mais. Não, Inclusive a questão da minha profissão, ela veio nesse meio aí de descoberta. 2014 que foi muito interessante. Exatamente, porque em 2014 para 2015 eu falei assim para o Denis, porque quando nós nos casamos, nossa, só eu que estou falando, né? Quando nós nos casamos. Eu estou te entrevistando, eu não sou. Que bom! Que acontece de segunda e quinta, às 3 da tarde. Aí só eu falo, até Jesus voltar. Agora é você mesma que tem que falar. Ô, Glória! Então é diferente, né? Aquilo que você viveu é diferente do que a gente viveu, né? Mas a visão é a mesma, né? Assim, sim, de liderança, a tudo aquilo que Deus tem entregado para nós, né? Como ministério apostólico, tudo. Então, assim, isso é legal, né? Ver que o caminho foi diferente, a trajetória foi diferente, nossa. Sim. Mas nós estamos indo para o mesmo lugar, né? Exato. O mesmo propósito em Deus, isso é bem legal. E a trajetória e o caminho são diferentes porque nós somos diferentes. Exatamente. E hoje eu consigo enxergar isso. E eu consigo enxergar isso com uma beleza tão grande. Eu consigo enxergar tanta beleza nesse detalhe de Deus em cada um de nós, que é revigorante. Então, quando eu vivi esse processo, porque eu e o Denis, quando nos casamos, nós fizemos um combinado. Eu não trabalharia fora, eu trabalharia com ele na igreja, e quando tivéssemos filhos, principalmente, eu não trabalharia fora, para poder ficar com as crianças. Eu tive o Kelvin, né? O Kelvin, e eu só fui ter o Miguel quando o Kelvin estava para fazer 10 anos de idade. Então, foi um bom tempo aí, né? Nós moramos quase 5 anos no Rio de Janeiro e voltamos em 2006. Quando retornamos em 2006, quando retornamos em 2006, em 2007, começo de 2007, eu comecei a trabalhar. Né? Só que a Cal já acontecia, a Cal já existia. E eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a ver que não dava para conciliar. Mesmo eu sendo uma pastora meia boca ainda na época, mesmo assim não dava para conciliar diante de tudo aquilo que a gente tinha combinado como família, né? E aí, tá bom, saí do trabalho, pedi as contas, tal, e fiquei todo esse tempo até 2016. Certo. Quando eu entrei nesse meu processo de 2014, 2015, eu falei assim pro Denis, porque aí, quando eu fui casar e assumi a primeira igreja, eu assumi com 19 anos, eu abandonei a minha faculdade. E isso para mim foi motivo de muito arrependimento. Uhum. Sim, me arrependi muito e eu não aconselho ninguém a abandonar faculdade, abandonar estudo para seguir ministério, porque o Senhor nos fez tão inteligentes e capazes que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu fui aconselhada a abandonar a faculdade e eu abandonei a minha faculdade. Então eu me sentia frustrada por conta disso, né? E eu falei para o Denis nessa fase. Só que aí já foi lá em 2016, que foi quando eu tive coragem de falar. Aí teve um dia que o Denis estava indo para uma reunião e eu falei para ele, hoje eu não quero ir para a reunião. Eu quero ficar em casa. Ele falou, se você quer ficar em casa, você vai ficar. Eu falei assim, eu não quero só ficar em casa, eu quero pedir um tempo da minha função ministerial. E algumas pessoas se assustam quando eu falo isso, mas hoje eu falo isso e eu vejo que Deus usa a minha boca para falar isso, porque algumas mulheres, esposas de pastores e pastoras, que eu contei essa minha história, ela falou, como eu precisava ouvir isso. Nossa, como hoje eu entendo o que eu estou vivendo. Aí o Denis foi, e nesse dia o Denis falou na reunião com os colaboradores, que eu ficaria um tempo ausente das minha funções, continuava indo aos cultos normalmente, mas ausente da minha função, que eu já lá nem fazia muito bem, né, porque eu estava nesse conflito aí. Certo.
E nesse tempo, eu falei assim, eu quero voltar a trabalhar. Mas, com 30 anos nas costas, 30 e poucos anos nas costas, a vida inteira, né, dedicada ao ministério, não tinha terminado a minha faculdade, eu tinha começado, mas eu não tinha terminado. O que eu ia fazer? Eu comecei a ver um monte de coisa. Aí eu falei assim, puxa, eu queria arrumar um trabalho que eu pudesse trabalhar em casa, né? E aí eu comecei a fazer a unha da minha cunhada, da minha sogra, mas assim, coisa nossa, assim, de família, né? Aí um dia, conversando com a minha cunhada, Priscila, a Pri falou pra mim, Carol, por que você não trabalha de manicure? E foi muito engraçado, porque eu falei assim, Pri, imagina os meus pais, se eu falar pra eles que eu vou ser manicure, com baita preconceito, mas um preconceito que é um preconceito cultural. Algumas profissões, elas são extremamente marginalizadas, mas são profissões que as pessoas dependem delas, né? Porque madame nenhuma sabe fazer a unha. Aliás, elas sabem, porque eu tenho um curso que eu ensino. Mas, assim, madame nenhuma sabe fazer a unha. Poucas madames sabem faxinar as suas casas. Mas a profissão de faxineira, a profissão de cabeleireira, a profissão de manicure são profissões extremamente marginalizadas. Aí ela falou pra mim, falou assim, Pri, eu ainda brinquei pra ela, falei assim, mata o meu pai do coração se eu falar que eu vou ser manicure. Ah, imagina, Carol, tal. Beleza, passou. Aí teve um dia que eu fiz a unha de um monte de mulher da igreja. Fiz da minha sogra, das duas cunhadas, fiz de mais umas 2 ou 3 pessoas da igreja. E naquele dia à noite nós tínhamos um culto de mulheres. E as meninas começaram a brincar e todas elas tiraram uma foto, todas elas com as unhas que eu tinha feito. E naquele dia uma mulher chegou pra mim e falou assim, Bispo, você tem vontade de trabalhar de manicure? Você não tem vontade nenhuma. Mas você tem vontade de fazer curso? Você, um curso eu gostaria, porque eu queria me aperfeiçoar. Daí ela me deu um curso de Senac. Aí eu ganhei o curso, que é o melhor curso de manicure que existe. Depois do meu. Aí ela... É o segundo melhor curso. É o segundo melhor. Não, a minha formação veio de lá. Eu aplaudo e admiro demais. Aí eu ganhei esse curso. Aí, quando eu estava nesse curso, eu participei de um voluntariado que o Senac fazia junto com o Jacques Janine, que é a maior rede de beleza que existe no país, e agora está até fora do país. E eu fui fazer um voluntariado lá com idosos. E, para resumir totalmente, naquele dia eu fui achada ali por uma das pessoas muito influentes dentro da rede. Mas antes de eu entrar lá, quando eu terminei o meu curso, quem fez curso no Senac sabe que sempre que acaba o curso, o professor vai e te passa um feedback, né? Fala como que você foi e tal. E a minha professora da época, ela falou assim pra mim, Carol, você foi incrível, só que você não é manicure. Ela me arrasou. Eu falei assim, nossa, sério? Não, você tem capacidade para ensinar, ela falou. Eu não vejo você como manicure, eu vejo você como uma docente. E eu só não enviei o teu nome para tal lugar, porque você ainda não tinha terminado o seu curso, mas eu me arrependi de não ter mandado. Porque você daria conta tranquilo. Eu falei assim, caramba, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz pelo reconhecimento, eu fiquei triste, porque foi uma oportunidade que eu perdi e eu nem sabia, né? Passou o tempo, fui chamada pela rede para trabalhar, comecei a trabalhar na Jacques Janine, e depois eu fui chamada pelo Senac para dar aula no Senac. Né? E ali eu descobri uma profissão, que é exatamente... eu trabalhei menos de 2 anos no Jacques Janine e eu vi que realmente a execução da função não era para mim. Não que eu tenha algo contra, mas é porque eu não tenho coluna para isso. Eu não tenho coluna para isso. E ali Deus começou a me dar algumas estratégias e eu criei um curso, criei 2 cursos. O curso para manicure, que foi aquele que eu ministrei na Mais, eu dei um curso lá Mais, lá na ONG, né? Oh. E o curso de auto-manicure, que é o curso que toda manicure quer me matar quando elas sabem que eu faço esse curso. Mas foi algo que Deus me deu, né? Então eu não posso... Esse a gente não vai divulgar muito. Esse a gente não vai divulgar muito. A gente nem divulga. Mas aí eu vi que Deus queria me usar de outras maneiras. Deus queria me usar de outras formas. Então, aí eu comecei a conciliar aquilo que é ministério e aquilo que é algo que Deus me deu, que é o meu trabalho. Meu, que bênção. E assim, quando nós começamos o ministério, na inauguração do ministério, veio uma pastora, porque assim, eu nunca conheci muitos ministérios, né? Porque a gente estava numa igreja que a gente só cantava louvor daquela igreja, a gente só tinha aqueles líderes, né?
E quando nós abrimos o ministério, aí você começa a ouvir outros louvores, ouvir outras pessoas, mas o bispo sempre teve contato com muitas pessoas, assim, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, de ministérios independentes, ele sempre conheceu muita gente, né, o Josué. E aí ele chamou uma pastora para pregar em um dos dias de inauguração. E ela falou o seguinte: olha, vocês são um ministério apostólico e Deus está dando uma identidade para vocês. Vocês não precisam imitar ninguém, vocês não precisam fazer nada que as outras igrejas estão fazendo, né? Porque a gente, como ministério, a gente sabe, né? Hoje, ao longo, né, das décadas aí, você vê que a igreja, ela passa por mudanças, né? E tem umas ondas que vêm, umas ondas que vão, né? Tem formas, né? A liturgia do culto. Ah, não, agora você tem que fazer desse jeito. Não, agora você tem que fazer assim. Ó, quando for ministrar a oferta, você tem que ministrar desse jeito, tal. E sempre foi algo, né, que logo que a gente começou o ministério, ela trouxe essa palavra, assim, acho que foi no 3º ou 4º dia da inauguração. E ela falou: Deus está dando uma identidade para vocês. Então, e foi algo maravilhoso, né? O mover do Espírito e tal. E a gente nunca esqueceu isso, porque isso que você falou, né? Como que Deus usa pessoas diferentes, né? Como que Deus levanta pessoas que têm uma história diferente, que tem uma cabeça diferente, uma criação diferente, né? E assim, nem toda luta que eu passei é a mesma luta que você passou. Você passou outras coisas, eu passei totalmente diferente de você, né? E isso é muito legal quando a gente encontra essa identidade, né? Quando a gente não tem. É claro que, como você falou, né, da mentoria, existem pessoas que Deus levanta para nos direcionar, né? Pessoas que a gente se espelha. Eu gosto de ler muito livro, assim, de líderes, né? Pessoas que são líderes, assim, para eu ter como referencial ali as coisas que aquela pessoa passou e tal. Eu gosto muito, né? De prestar atenção nisso. Então, isso é muito bom, mas cada um tem uma história, né? Cada um tem a sua história. E o legal é que todas as vezes que Deus levanta profissionalmente alguém que tem um chamado, ele sempre usa o dom que ele colocou na pessoa, né? Então, assim, você Exatamente. já tinha o dom para ministrar, mas você não se via ministrando, né? Tipo, não, eu estou aqui, mas amém, é porque a obra precisa, mas se tiver outra mulher para ministrar, a Carol já colocava outra para ministrar. Não tenha dúvida. Vixe! Nossa! Todo mundo, cada dia era uma que ministrava, e você estava lá dando glória a Deus. Mas essa unção estava sobre a sua vida, isso que é legal. E você vê, você foi trabalhar, foi executar o trabalho, mas a unção falou mais alto. Não, você pode ensinar, né? E Deus já te colocou na outra posição, não, de formar pessoas, né? Formar discípulos aí, seja profissionalmente. E o curso que você deu na Mais deu muito fruto. A Ju é a minha sua manicure? Ai, que linda. Beijo, Ju. A Ju, esses dias, me mandou uma mensagem. Sabe aquela mensagem que chega na hora, que você precisa ouvir, que você precisa ler? Ela me mandou uma mensagem que foi da lembrança de um ano, que o Facebook, as redes sociais fazem a lembrança de um ano. Foi há pouco tempo. E ela mandou uma mensagem para mim tão linda. Foi uma mensagem simples, mas uma mensagem linda. E Deus, nesse dia, ele usou 2 pessoas, que foi a Ju e uma menina que eu dei curso para ela. Para você ter ideia onde Deus me levou, eu dei aula na Califórnia de manicure. Meu Deus! No mesmo dia, a menina lá da Califórnia me mandou uma mensagem falando o quanto tinha sido importante, o quanto... Então, assim, Deus, quando a gente deixa Deus fazer o que Ele quer com a gente vive coisas que a gente nem imaginava. É verdade. Ai, Carol, que bênção. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual dica que você dá, assim, para a pessoa que ela
sente que ela tem um chamado de Deus ministerial, ela tem um Sim. chamado, né? Ela se vê já pregando, ela se vê ministrando. Sabe aquela coisa, quando você lê a Bíblia em casa, e você chega no culto, o pastor prega o que você leu. Aí a pessoa fala, meu Deus, né? Eu estou em total sintonia. Tem uma câmera na minha casa? O Espírito Santo, fala para todo mundo aí. E, assim, a pessoa tem esse desejo, mas ela ainda não sabe, né, como começar, assim, como entrar de cabeça no ministério, igual você entrou, assim, porque foi uma chavinha que virou, Foi um né? clique, foi uma chave. Lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 63, versículo 8, fala assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, quando nós, a gente, quando a gente se permite, de verdade, ser amparado pela destra do Senhor, porque a gente confia em Deus desconfiando muitas vezes, né? O ser humano, não vou falar gente, tá? Porque você pode não ter passado por isso, mas muitos passam por isso, de confiar em Deus desconfiando, porque em alguns momentos a minha confiança em Deus também significa eu confiar em mim também, e eu confiar naquilo que Deus me leva a fazer. Eu acredito que Deus é poderoso, mas eu não acredito que eu possa realizar. Deus é poderoso, mas eu sou uma mísera ser humano. Sim, eu sou pó. Nós somos pó. Nós vamos voltar ao pó. Mas enquanto a gente ainda é uma substância, uma carne, e tem uns que tem mais carne, tem uns que tem menos, né? Uns tem mais gordura, outros tem menos. Deus vai nos usar na nossa estrutura humana. Então, esse meu processo... Então, Carol, o que você fala para alguém que até sabe que tem um chamado, mas não sabe? Se joga, se joga. Mas, o mais importante, ouça o que Deus tem para te falar. Ouça mais Deus e menos a opinião das pessoas. Não estou falando dos seus pastores, eu não estou falando dos seus líderes. Eu estou falando do geral. Quando a arquibancada fala muito alto, os jogadores não se ouvem no campo ou na quadra. Então, quando eu estou no jogo da minha vida, na luta da minha vida, e eu ouço demais a arquibancada, que muitos ali estão torcendo por você, mas muitos estão torcendo contra você. Então, quando eu silencio a arquibancada, eu consigo ouvir a voz de Deus e eu consigo canalizar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que eu me identifiquei de Deus em mim, aí eu consigo colocar em prática. Talvez para alguns leve meses, talvez para outros, como para mim, leve anos. Sim. E é assim mesmo, né? A gente vai se descobrindo ministerialmente. A gente também já passou por várias fases, né? Assim, de conflitos interiores, onde o Senhor precisou ser o nosso amparo, né? Sim. Precisou falar, olha, continua. O momento de você falar, hoje vai ser o último culto. Hoje vai ser o último culto que eu vou pregar. Não, tem tanta gente que Deus quer usar, né? Tanta gente que Deus quer falar. E aí vem alguém e traz olha, Deus te usou. Olha, né? Eu quero agradecer por essa palavra, porque essa palavra mudou a minha história e tal. Então, você vai vendo os frutos. E aí não tem como, né? A gente tem que permanecer e viver tudo aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Seja ela boa, agradável para mim, ou boa e agradável só para Deus. O que Ele tem, né, para nós. E, Carol, hoje você está com um ministério aí bombando de mulheres. Eu tive o prazer de ir lá, né? Aí, você esteve no lançamento, aliás. Ali, né? Do lançamento da Bíblia e Batom. Olha, fiquei sabendo, fui a primeira inscrita lá no Instagram do Bíblia e Batom. Olha, muito legal, né? O ministério assim com as mulheres, né? A liderança que Deus tem te dado, assim. Porque a gente vê a transformação, né? E a gente está na mesma visão, né? E como que está sendo esse novo tempo? Porque, assim, Deus foi trabalhando em você
desde lá de 2014, mas quando chegou, acho que 2019, ele deu tipo um boom, assim, ou empurrou, ou vamos... Ele me empurrou ladeira abaixo, ou ladeira acima. Não, eu acho que ele tipo te empurrou para mergulhar de vez, igual você falou, mergulha, né? Exato, Vai, exato. porque assim, o que eu entendo, né? As pessoas às vezes ficam tão preocupadas, será que vão ouvir? Será que vão entender? Será que vão, sabe, ver a dificuldade que eu passo? Ai, hoje eu não estou bem, eu tenho que ministrar, né? Eu lembro que no início, assim, era um conflito muito grande. Às vezes eu estava de TPM, e eu, quando eu estou de TPM, menina, só Jesus na minha Ah, vida. eu sei como que é. E, nossa, e glória a Deus, hoje, é assim, eu já me controlo mais, e as pessoas falam, nossa, hoje foi uma bênção, e aí eu paro e penso, meu Deus, estou de TPM, e olha, não é que Deus usou, até eu de TPM, Deus foi e usou, né? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas ficam preocupadas com o que elas vão falar, como elas vão ser vistas. Ai, será que as pessoas vão me aceitar? E o Senhor, ele fala, né? Eu vou colocar a palavra na tua boca, sou eu que vou te usar. Às vezes você prega, eu prego, e depois a gente vai ouvir. Hoje, glória a Deus, a gente tem aí, né, a internet que fica gravado tudo. Aí eu vou ouvir, eu falo, olha essa palavra, olha só que bênção Deus está falando comigo. Você se ouve? Você se assiste depois? Eu assisto, eu me critico, né, bastante, assim, eu sou bem crítica comigo, mas eu me ministro também, isso que é legal, né? Hoje, com a internet, é legal porque, igual eu ministrei ontem, e depois que terminou o culto, aí eu estava fazendo janta e tal, e eu fico ouvindo a palavra de novo, né? Aí, eu sou aquela que eu me preparo antes do culto, na hora do culto e depois do culto. Eu ainda estou ouvindo a palavra, né? Aí eu ouvindo, eu falei, meu, que legal essa palavra, meu, que palavra, né? Que bênção, assim, a como palavra... Deus usa essa mocinha? Não, como que Deus falou um negócio desse para mim, assim? E é legal, eu acho legal isso, assim, a gente parar e pensar, como você disse, poxa, Deus está me usando também, né? E isso é muito bom, né? E também muito do que nos paralisa é o medo, né, Ana? Sim. Na mentoria que eu fiz quarta-feira retrasada, o tema é saia das sombras. E às vezes as pessoas elas enxergam sombra só como algo Satanás vindo e é uma não, sombra é uma coisa que ela pode estar ela pode representar muita coisa na nossa vida. A sombra é quando você se esconde debaixo de algumas coisas que muitas vezes pode ser abrigo para te trazer refrigério, mas muitas vezes pode ser uma fuga, né? Sim. E uma das sombras que eu falei sobre sair da sombra do passado, sair da sombra das pessoas, aquelas pessoas que não conseguem fazer nada sem as outras, que não se sentem capazes, que acham que nunca vão conseguir. Eu falei, meu, sai da sombra das lamentações. Às vezes as pessoas reclamam demais. Aí Deus tá ali, Ele quer te usar. Abre a tua boca, eu vou encher a tua boca. Ai, Deus, ai, meu Deus, eu não... ai. E as pessoas, elas acabam reclamando das outras, reclamando delas mesmas, reclamando do ministério, reclamando das coisas. Gente, é tanta sombra que as pessoas se escondem, que elas não conseguem viver a plenitude de Deus. E uma das sombras que eu falei é a sombra do medo. E o medo é uma das coisas que mais nos paralisam, principalmente ministerialmente. Né? Não, eu não vou pregar. Eu sou uma pessoa que Deus está me trabalhando, mas eu não gosto de me ouvir. Porque eu tenho a plena consciência de que minha voz é extremamente aguda. Toda vez que eu vou gravar vídeo, que eu vou pregar, eu baixo o tom, não só o volume da minha voz. Vocês estão me ouvindo gritando, mas eu estou segurando a minha voz, porque era para eu estar falando 10 vezes mais alto. É voz de trovão, é voz de trovão. Você, minha filha, pronto. Os meus vídeos, eu posto os vídeos, menina, eu já cheguei a postar vídeo com erro, porque eu não voltei para me ouvir. Agora não, agora eu me ouço, né? Eu perdi esse medo, o medo, eu tenho uma autocrítica que Deus está trabalhando em mim também, é desumana. O que eu faço comigo mesmo, com a minha mente, é desumano. Gente, pelo amor de Deus, como que pode, Ana Carolina, você se massacra desse jeito? E aí eu venci, tenho vencido
essa sombra do sim. medo. Lá em Salmo, no capítulo 56, versículos 3 e 4, fala assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. A gente exalta a palavra do Senhor e muitas vezes a gente tem medo, É mesmo verdade. exaltando a palavra dele. Nesse Deus ponho minha confiança e nada temerei. A gente canta, né? Amém. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está, tal, mas às vezes aí na hora do dia a dia, do Na hora do valendo, mal parece que mesmo. a gente tem a tendência a retroceder, É mas verdade. que a gente avance cada dia mais. Amém. Eu creio. E eu creio que Deus está levantando assim um exército de mulheres, né? Hoje a Sim, mulher, sim, até pela posição, né, que Deus tem colocado as mulheres, tem usado as mulheres. Na verdade, é aquilo que eu falo. Quem acha que Deus é machista nunca leu a Bíblia. Porque se nunca a leu a pessoa lê Bíblia, é verdade. A Bíblia fala, Deus valoriza demais a mulher, ela que Deixa eu não fazer se xixi. valorizava. Ela que não se valorizava, essa que é a verdade, Exatamente, né? Então, exatamente. agora, assim, nós temos trazido isso, né, através da palavra, através daquilo que o Espírito está trazendo sobre a nossa vida, e as famílias estão sendo abençoadas, né? As É mulheres já não verdade. são mais histéricas, doidas, né? São mulheres que oram, sabe? Mulheres cheias do Espírito, mulheres que leem a palavra, que mandam o versículo, né? Que te mandam uma mensagem, olha, Deus falou isso aqui comigo, tal, e isso é muito legal, né, Carol? E E Deus tem hoje feito isso aí, né? o que a gente vive como ministério feminino hoje é muito gostoso, porque tem o Bíblia Batom. Meninas, vocês que estão aí. Existe Sim, uma página incrível no Instagram que é Bíblia e Batom _oficial. Então entre isso. lá e vocês vão ver do que eu estou falando. Há mais ou menos uns 2 anos, um pouco menos, acho, eu tive o desejo de fazer essa página integrada, porque nós somos 4 igrejas, né, Cal? Sim, Vila Maria, que é a sede, Freguesia do Ó, que são as 2 em São Paulo, e temos 2 no litoral, Praia Grande e Mongaguá. olha E aí, que pessoal. tem pastores maravilhosos, pastoras maravilhosas, e que tem conteúdo muito bom. Então, e junto com isso, com a palavra, eu tenho trabalhado muito a questão do empreendedorismo com as mulheres na igreja, porque a igreja tem muitas empreendedoras, né? Sim, Existem mulheres que sustentam os seus lares, né? E mulheres de verdade. garra, mulheres de fibra, mulheres que foram lá, aprenderam na marra, na raça, a fazer o que elas fazem. E então foi um start que nós tivemos, né? Junto com uma enxurrada de ministrações, também um posicionar-se naquilo que Deus te deu fisicamente também, o espiritual e o físico, que é o seu trabalho. Sim, Porque nós não somos só seres espirituais. A gente sim, não vive só de glória a Deus, aleluia. é Amar verdade. a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é regra na nossa vida. Mas o quanto isso vai colocar de pão na minha mesa? Não, eu tenho que Sim, arregaçar a minha manga, eu tenho que pegar o dom que Deus me deu, a inteligência que Deus me deu e correr atrás. A gente brinca, né? Existe muito um termo que o povo usa e que a gente brinca muito aqui, eu e as pastoras, a gente brinca muito. A gente que lute, né? A é, gente que lute para trazer, né? Deus não vai lutar por mim. é Deus me deu verdade. força para eu lutar. Deus me Uhum, deu sabedoria para eu ter estratégias na hora da luta, mas lutar por mim ele não vai. Ele vai estar uhum, comigo na hora da luta. Mas quem vai segurar a espada e o escudo sou eu. E então a gente começou a trazer muito essa questão do empreendedorismo para dentro da igreja, né? E misturamos tudo. Olha, eu fiz uma mistura. Aí nós criamos essa página Biblibatom. O Biblibatom é o seguinte: segunda, terça, e quarta e quinta, todos os dias tem uma reflexão de nós, pastoras, as pastoras dirigentes das igrejas. Segunda, uma, terça, quarta. Então, de segunda a quinta, você vai entrar lá, ou vai ter um vídeo de uma de nós, ou vai ter um texto de uma de nós. Então, para quem gosta de ler, que tem gente que é preguiçosa, não gosta de ler, é textão, não vou ler. Tá perdendo, sinto muito, tá desculpa, perdendo, é mas você verdade. tá perdendo, né? Tem que gostar de ler, para, né? Nossa, vídeo de mais de 5 minutos eu não vou assistir. Perdeu, desculpa, É verdade, perdeu, passou. Tem gente que tá ouvindo e tá sendo edificada. é Hoje eu verdade. penso assim, mas um tempo atrás eu deixava de escrever, porque eu pensava assim, ai não, as pessoas vão achar que eu tô escrevendo textão. Eu amo escrever. Eu amo escrever desde a adolescência.
Eu sempre amei me expressar com palavras escritas. Ai, que E legal. até isso eu tinha bloqueado na minha vida, até isso eu tinha deixado separadinho, ao ponto de pegar 2 ou 3 cadernos meus inteiros escritos e jogar no lixo. O nível que eu tinha chegado de desacreditar em mim. Eu tinha um livro pronto em E cadernos e agora hoje você joguei faz fora. assim, né? Ai, cadê aqueles cadernos, meu Deus? Exatamente, é uma coisa de louco, exatamente. Mas aí, menina, e essa página ela é assim. Então, de segunda a quinta, a gente tem essas reflexões, minha, pastora Dani, pastora Vanessa e pastora Alessandra. Sim. E de sexta-feira nós temos um momento de empreendedorismo. Então, sempre tem ali ou uma empreendedora contando a sua história, ou uma dica de empreendedorismo, que nós temos empreendedoras incríveis na igreja, que são mentoras também no mundo corporativo, Legal. e que podem trazer dicas para a gente. Temos a Tani, temos a Carol Sabadin, que são mulheres extremamente capacitadas pelo Senhor, que o Senhor as provou, e o Senhor as aprovou no que elas fazem, e elas trazem conteúdos maravilhosos para a gente. Então, de sexta e sábado, a gente sempre coloca uma dica de empreendedorismo, ou uma empreendedora trazendo o seu produto, porque com essa página eu quero o quê? Você quer, ai, credo, você está usando uma página ministerial para fazer propaganda das mulheres? Eu tô. Eu tô porque Deus capacitou cada uma delas, muitas delas se reinventaram nessa pandemia e têm contado as suas histórias e têm trazido edificação de um jeito inacreditável. Aí, porque você sabe que é assim, né? A gente gosta sempre do que é mais difícil, né? Porque o que é fácil não dá gosto, não. Né? A fruta mais doce, ela sempre está no ponto mais alto do pé. Meninos, falem mais baixo, meus amores. Aí, além de fazermos essa página, nós fizemos uma página 100% com acessibilidade. Então, todos os nossos vídeos, algumas pessoas perguntam, por que vocês colocam um vídeo no Instagram deitado? Porque padrão de vídeo do Instagram é vídeo gravado em pé. Mas é que o vídeo gravado em pé, a gente não consegue fazer as libras. Né? Então nós temos a Kelly é lá da igreja da Praia Grande, a Kelly é uma bênção, serva do Senhor, que o Senhor a usa demais. Ela foi da Igreja Batista durante muitos anos, começou a trabalhar com Libras lá, e agora ela faz na Cal, né? Tem até um curso que ela dá, tudo. E a Kelly é a nossa intérprete oficial do Bíblia e Batom. Então, olha, só os 2 ou 3 primeiros vídeos que não tem, porque na época a gente ainda não tinha implementado isso. Mas aí, de novo, giramos a chave. Eu tô sempre com o chaveiro na mão. E a hora que Deus manda mudar a chave que for, hoje eu não hesito mais. Hoje eu tô com a chave na mão. Eu vou enfiando lá na fechadura e vou rodando. Amém. Aí, rodamos essa chave. Então todos os nossos vídeos vão ter acessibilidade. Ok. Mas a gente também tem texto. E existem pessoas cegas que estão nas redes sociais. E hoje os celulares, eles têm a função para o cego, né? Para acessibilidade. Que o cego passa o dedo lá, e tudo que está atrás da hashtag para cego ver, o aplicativo lê para ele. Assim, então, nós vamos alcançar os cegos também. Então, hoje a nossa página é 100% acessível. Então, quando tem os vídeos, a gente tem as libras, e quando tem os textos, a gente tem a acessibilidade que fica lá, né? Tem toda uma coisa diferente na hora de postar. E nós temos acessibilidade para os cegos também. Porque... Nossa, maravilhoso. E de pregar o evangelho para toda criatura, né? Infelizmente, muitas vezes o surdo e o cego, ele tá ficando fora desse ID, né? E isso foi algo que Deus colocou no nosso coração. E eu até falo para as meninas, eu sei que eu tô chata, mas eu não vou abrir mão disso. Às vezes a gente tá com vídeos, tem 3, 4 vídeos prontos, mas se não tá com Libras, meninas, nós não vamos colocar, e a gente não coloca. A gente investe em texto, mas enquanto não tiver com a acessibilidade, a gente não posta. Né? São coisas diferentes que Deus vai dando para cada um, né? E a página tem sido uma bênção. Já tem meninas sendo reconhecidas na rua, porque alguém entrou na página. Hoje a Meire foi parada na rua por uma pessoa que olhou para ela e falou assim: eu quero um pão de calabresa. Ela, nossa, mas de onde você me conhece? Ela, eu sigo o Bíblia e Batom. E eu vi lá o seu vídeo que você faz pão. Olha que coisa linda. Ai, que pão, né? Meu Deus. E que pão, né? Eu vejo as fotos aqui, claro, já comi, né, o pão dela. Mas você vê a foto e você fala, gente, né? Eu vou fazer pão em casa, não sai daquele jeito nunca. Carol, antes da gente terminar, eu quero fazer um bate-bola com você. Ai, Jesus, que medo. Você sabe que quem é muito espontâneo nessa hora, para dar ruim, é fácil, né? Então, você meça as suas palavras aí, ó.
Ó, eu vou falar uma frase ou uma palavra e você tem que falar outra, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Um dia especial. Um dia especial na minha vida? É. Quando fala um dia especial, qual dia que você lembra? Meu casamento. Uma frase. Uma frase. Ai, Essa mas tem são que tantas estar... frases, na hora de escolher uma só é tão difícil. Uma que Eu vou vem na colocar. cabeça Eu agora. vou falar a frase que eu postei hoje, um post que eu fiz hoje. Tá. Deus escreve certo, já as linhas tortas são por nossa conta. É verdade. A gente que importa, né? Uma música. Uma música eu gosto muito, é uma do Calmaria, né? O Calmaria é o disco da igreja que se chama Deus de Poder. Amém. Uma comida preferida. Todas. É comida? Come Eu de mastigo e tudo. engordo, não adoro, mas eu gosto muito de comida japonesa. Comida japonesa. Deus é Maravilhoso. vida de casado, é bom? Não, é incrível. Meus filhos são... O que são seus filhos? O meu maior tesouro. Um filme favorito. Um senhor estagiário. Ah, é uma gracinha, né? Amo, eu já assisti, não sei quando, eu já fiz até um vídeo falando desse filme. O Bispo assiste todas as vezes, já decoramos, a gente já decorou as falas. Eu também. Aqui. Um livro. Olha, eu vou pegar o que eu tô lendo. Vou até mostrar aqui, que eu ganhei da pastora Dani, da freguesia, no meu aniversário. Que chama O Despertar da Leoa, da Lisa Bever. Ah, é a esposa do John Bevere. Mas eu gosto Bevere. muito, eu tô gostando demais dos livros da Sara, do Saradas para Sarar. Não sei se você já ouviu falar, o Ministério Saradas para Sarar. Ela está sendo muito usada por Deus para cura interior e libertação. E eu me lembrei de uma pessoa que falou comigo há 16 anos, falando que Deus iria me usar para cura. Né? Deus vai te usar para cura. E hoje, cada texto que eu escrevo, cada vídeo que eu gravo, os feedbacks que eu vejo das pessoas, eu falo assim, caramba, Deus está me usando para cura. Eu fugi tanto, mas... E eu gosto muito dos livros da Sara. Aliás, eu vou fazer uma live com ela, com essa escritora, em outubro. Eu te passo o dia. Me marca, eu não me lembro o dia agora assistir. e eu te falo. Pega pra mamãe, filho. Volta no bate-bola agora, volta no bate-bola. Série ou filme? Série. Que série Obrigada, que você está assistindo? Que série que você está assistindo agora? Nós terminamos... Nossa, qual que nós terminamos? Ai, gente... Eu já assisti um monte. Aqui tem um monte de série que a gente assiste e que aí ela é super podre, né? Mas é tão ruim largar a série no meio do caminho, né? Às vezes a série é horrível, ela tem um monte de palavrão, ela tem um monte de coisa que não edifica. Caramba, eu comecei a assistir agora, eu terminei, eu quero saber o que vai acontecer com esse personagem. A última que nós assistimos foi Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, ixi, não é mais, tem um monte de fã de Grey's Anatomy aí. Eu não aguento, filme de hospital eu não aguento esse filme. Comédia ou romance? Comédia romântica. Comédia romântica. Um sonho que você tem, um sonho. Um sonho. Eu tenho um sonho de ter a minha casa própria, porque eu moro de aluguel. Esse é o meu maior sonho físico, o meu maior sonho é esse. Tá. A sua maior realização até hoje? A minha família. É bênção, né, Carol? É bênção, é a maior bênção que Deus podia ter me dado. Carol, então, para a gente terminar, eu quero que você traga uma reflexão, porque você é a mulher da reflexão. Eu adoro ver você fazendo aquelas reflexões. E aí você fala assim, e aí você fala e tal, e eu falo, gente, eu não tenho jeito para isso, não. Então, uma reflexão para quem está nos assistindo aí. Eu vou ler uma, posso? Tem tempo? Rapidinho. Tem, pode ler. Espera aí que eu não estou acertando a senha do celular aqui para entrar na página. Gente, eu sou isso mesmo, eu sou desse jeito. É isso aí, Carol. Eu achei uma foto linda, passando no meu feed. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Dá é uma foto que foi tirada pelo mesmo fotógrafo, no mesmo lugar, nas 4 estações do ano. Olha que interessante.
E eu tenho um sério problema, né? Eu não posso ver uma imagem, ouvir uma frase ou escutar uma palavra que já vem uma reflexão. Né? A pastora Alessandra de Mongaguá que brinca comigo, né? Tudo que acontece ali, ixi, lá vem ela com alguma reflexão. Ela é a poetisa da calma, ela brinca assim, né? E essa imagem me fez escrever um texto. Eu tenho vários outros, eu poderia escolher vários outros, mas é que eu gosto dessa foto, eu queria mostrar ela. Posso ler? Pode. Essa bela foto foi tirada pelo mesmo fotógrafo e no mesmo lugar nas diferentes estações do ano. E eu não fiz referência ao nome do fotógrafo porque eu realmente não sei quem foi que fez. A minha primeira reação foi ficar maravilhada com a beleza da natureza. Como Deus é perfeito e faz tudo perfeito. Os ciclos da vida são mantidos ano após ano, geração após geração. Ao olhar para essa obra de arte da natureza, eu pude refletir sobre os nossos ciclos. Quantas estações e sensações temos dentro de nós? Temos aquela que nos faz florescer lindamente faz florescer lindamente todo o nosso ambiente. Aquela que faz com que nossas folhas e sementes caiam ao chão. E o incrível é que quando isso acontece, o cenário à nossa volta se enche de cor e vida germinando e se transforma em beleza. Temos também o tempo onde estamos aquecidos e resplandecentes, como se nada pudesse apagar o nosso brilho. E também temos um tempo onde as coisas parecem estar frias, mas mesmo com uma sensação congelante, podemos patinar sobre as dificuldades. Não importa em qual estação estamos, cada uma delas tem a sua beleza. A natureza precisa de todos esses ciclos diferentes para permanecer em seu ciclo constante, e nós também. Temos aliança com um Deus vivo e que cumpre cada promessa que nos fez. Nunca nos faltará suprimento, frio, calor e um belo entardecer colorindo o céu com aquela aquarela celestial. Enquanto o mundo existir, sempre haverá a colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Aí foi lá para Gênesis 8:22, né? Que fala exatamente isso. Enquanto o mundo existir, sempre haverá colheita, frio, verão, inverno, dia e noite. É isso. Glória a Deus. E esse não está no Biblibatom, esse está na minha página oficial. Na minha página pessoal, quer dizer. Mas tem várias reflexões das pastoras também no Biblibatom. Muito gostoso. Deus continue te usando. Nós vamos terminar agora. Creio que nós vamos fazer outras lives aí. Adoro. Né? Vamos fazer congresso de mulheres, né, que a gente sempre faz. Por enquanto não estamos podendo fazer, mas logo, logo, ano que vem, acho que nós vamos estourar aí de fazer tanta coisa. Vamos mesmo, viu? Então, antes de a gente terminar, eu quero orar com vocês estão assistindo, orar pela bispa, orar pela sua família, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Amém? Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar na tua presença, te agradecer por esse tempo tão edificante, Senhor. Obrigada, Jesus. Aquilo que o Senhor falou em cada coração, oh Deus, que venha dar frutos e os frutos venham permanecer, e cada mulher, cada homem que está assistindo, Senhor, possa ser marcado pelo teu Espírito, conhecer a Ti mais e mais, e o Teu poder, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, nos direcionando. Obrigada Amém. Por essa conversa, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. O Senhor falou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Que delícia! Agora, hein? Vamos pedir a pizza agora. Vamos, você pede e manda para cá. Não, mas depois eu quero o seu endereço que eu vou mandar um negócio para você. Deixa eu correr. Adoro. Vou mandar um negócio para você. Tá bom? Tá bom. Ó, eu quero mandar um beijo para todo mundo da Mais, todo mundo da Cal. Para quem não é nem da Mais nem da Cal, mas entrou aqui na live e está assistindo. Obrigada, gente, pela audiência. Bom, acho que passou aí, né, o arroba Biblibatom, @Biblibatom_oficial. E quem quer me conhecer um pouco mais meus vídeos, as minhas escritas e as minhas loucuras com Deus, Carol FG Ramos, @CarolFG Ramos. Muito Instagram. Bem, muito bem. Deus beijo na família. Beijo aí para o Bispo Denis, beijo para os meninos lindos. Deus Mando sim, isso é fácil. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.